Queridos, abra a sua Bíblia, carta 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, palavra bastante conhecida, mas que tem algo para nós, sempre poderoso. Diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir que o Espírito Santo fale com todos nós. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por nós estarmos aqui na tua casa novamente, ó Deus, para poder falar da tua graça, falar do teu amor, falar da tua presença, e pedimos que nessa noite de fé o Senhor esteja ministrando a palavra ao coração de todos nós que chegamos aqui buscando sempre, meu Deus, na tua palavra um direcionamento de fé. Espírito Santo, ministra essa palavra e aumenta a nossa fé, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Amados, palavra interessante, eu quero ser pontual nessa palavra. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui, nesse contexto, nós vamos encontrar Paulo fazendo um pedido para Deus tirar algo da vida dele que estava incomodando. Mas nós vemos aqui que Deus não tira, mas Ele faz uma promessa. E eu entendo que toda vez que nós pedimos algo na nossa vida que Deus não tira, que Deus não reverte, às vezes o não tirar também é resposta. Às vezes o Deus não fazer o que a gente está pedindo também é resposta, porque quando Deus não tira, Ele sustenta. Então diga assim comigo: quando Deus não tira, Ele sustenta. Aqui nós vemos Paulo, o apóstolo das multidões, um missionário incansável, homem de visões celestiais. Ele confessa, ele vem numa espécie de uma confissão, mostrar algo na sua vida. Ele vem mostrar uma dor que não passa, um problema que parece que não se soluciona. Ele fala como um espinho na carne, algo que o acompanha, algo que o aflige, mas que também o mantém dependente de Deus. Eu quero frisar bem essa palavra para vocês aqui: dependência de Deus. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes, e se ele ora, ele está inconformado com aquilo. Ele não gosta que aquilo esteja na sua vida, ele não quer que aquilo permaneça na sua vida, e ele ora 3 vezes esperando o alívio. Mas a gente vê que a resposta do céu aqui não é cura, a resposta do céu aqui não é o livramento, mas é uma frase que ecoa até hoje nos desertos da alma de muitos cristãos. Já foi no meu deserto, com certeza, se ainda não chegou essa fase, será no teu deserto, porque todos nós passamos por fases e momentos difíceis nas nossas vidas. Seja hoje, seja amanhã, todos nós vamos passar por maus pedaços. E aqui, amados, uma palavra que refrigera a nossa alma: a minha graça
te basta. Então a gente vê que Deus não tirou o espinho, mas Deus ofereceu algo maior, a sua própria presença sustentadora. O que Deus estava dizendo aqui para Paulo? Que é o que nós vamos explorar, que é o poder escondido nessa resposta divina para Paulo, e como ela redefine o nosso entendimento sobre 3 coisas aqui que eu quero falar: fraqueza, propósito e confiança. Então essa palavra, ela vai nos falar essas 3 coisas. E aqui nós vemos um espinho, o espinho que humilha, mas que não destrói. E Paulo, ele não revela qual era o seu espinho. E isso aqui é estratégico porque permite que cada um se identifique com a sua própria dor. Às vezes o espinho pode ser uma enfermidade que não se cura, pode ser uma luta emocional que não se transforma, pode ser uma oposição espiritual. O fato é que mesmo um homem cheio do Espírito não foi poupado do sofrimento. E isso aqui vem trazer um ensinamento profundo para nós, porque nos ensina que a graça de Deus, ela não nos isenta da dor, mas ela nos sustenta na dor. Então, às vezes, amados, o maior milagre não é a mudança, não é a cura, mas é a maneira que Deus foi te sustentando dentro de uma situação que parecia insustentável. A maneira que Deus vai trabalhando com você e vai fazendo você permanecer firme em chão arenoso, em chão que parece uma areia movediça. Sabe, quando tudo tem para dar errado, mas Deus te sustenta ali, Deus te mantém de pé naquela situação que parece que você não vai ficar de pé. Isto é graça de Deus. E todos nós temos esses pedaços que nós passamos na nossa vida, que a gente nem sabe como que a gente saiu de lá, que a gente nem sabe como que superou, que a gente nem sabe como que venceu, mas venceu. A gente nem sabe quando é que foi que se reverteu, mas se reverteu. Por quê? Porque a graça de Deus é isto. A graça de Deus nos envolve de tal maneira que ela faz a gente vencer aonde a gente não tinha condição nenhuma de vencer. E nós vemos que esse espinho, mesmo que doloroso, ele teve um propósito. E aí nós precisamos entender que todas as coisas que Deus não tira da nossa vida, por mais que estejam nos ferindo, por mais que estejam nos machucando, e Deus não tira da nossa vida, existe um propósito. Nada que existe na vida existe desconexo com o propósito de Deus. Tudo que está na nossa vida e aquilo que não está, existe um propósito de Deus, existe um porquê de Deus. Aqui no caso de Paulo, era mantê-lo humilde e dependente. Notem que ele mesmo diz que Deus permitiu para que ele não se exaltasse, por todas as revelações que Deus tinha dado a ele. Então, para ele se manter humilde, e aqui, amados, vem um ensinamento que Deus pode te levar para grandes conquistas. Deus pode te levar para um nível extraordinário, mas você sempre tem que entender quem foi que te levou a esse nível. Muitas vezes aí as pessoas se perdem, porque eles acabam alcançando níveis e eles acham que foi por causa da sua própria força,
foi por causa das suas capacidades, foi por causa da sua inteligência. E aí é que muita gente se perde e cai. É aí que muita gente perde o caminho do rompimento e do crescimento. Então Paulo está dizendo: eu recebi tanta coisa poderosa na minha vida, tanta coisa grandiosa na minha vida, que Deus permitiu um espinho na carne, para que eu me mantesse humilde. Porque senão ele poderia dizer: poxa, eu sou o cara, olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou recebendo de Deus. Mas aí Deus vem e coloca um espinho para ele lembrar quem ele é. Sabe quando Deus permite algumas coisas falíveis na nossa vida, para a gente lembrar que a gente não é infalível? Isto é o espinho. Às vezes Deus permite, e Deus às vezes move um pouquinho, e a gente já sucumbe, a gente já enfraquece. Não é que Ele vai nos derrubar, mas é para a gente lembrar, é para a gente se manter humilde. Paulo então está ali orando, pedindo, e Deus está dizendo para ele: a minha graça te basta. E essa frase aqui revela um princípio do reino. E qual que é o princípio? O princípio é que Deus nem sempre Ele remove o problema, mas Ele sempre está oferecendo a sua graça para você suportar. Tudo que permanece na tua vida, por mais que você não goste, Deus já te deu autoridade para você lidar com isso. Amém? Deus já te deu capacidade para você lidar com isso. Então, quando a gente olha a palavra aqui, basta, no original significa arqueu, que é trazido do seguinte sentido: ser suficiente, ser forte, ser capaz de defender. Ou o que Deus estava dizendo para Paulo? Paulo, você não precisa de uma solução, você precisa da minha presença constante. Isso é muito importante, amados, nós entendermos também, porque às vezes a gente se amedronta diante de situações, não se amedronta? Às vezes a gente se amedronta diante de problemas que parece que não tem fim, que parece que não vão se resolver, que parece que vão sobrecarregar a nossa vida de tal maneira que a gente não vai suportar. Mas aí vem Deus e diz assim: ó, a minha presença na tua vida basta. É o que Davi entendeu quando escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi não estava falando de provisão, Davi estava falando de presença. Ele estava dizendo: se eu tenho um pastor, eu tenho tudo. Se eu tenho Deus como meu pastor, não importa a situação. Ele vai citando situações, a ponto dele chegar no vale da sombra da morte e não temer. Por quê? Porque ele tinha a presença do pastor. Então, quando a gente entende que Deus está conosco, não importa a situação que nós estamos vivenciando, nós entendemos, no final, tudo vai corroborar para o meu bem. No final, tudo isso aqui que está acontecendo, essa dor, esse problema, essa situação que parece que não se reverte, lá no final, eu vou entender que foi bom para a minha vida, que foi bom para a minha casa, foi bom para a minha família, e no final de tudo você vai dizer assim: poxa vida, eu não vi soluções imediatas, mas em todo tempo eu vi a mão de Deus, em todo tempo eu vi Deus agindo, em todo tempo eu vi Deus direcionando coisas. Eu acho que isso é o ápice, amados, que pode fortalecer a nossa fé. Presença de Deus. A presença de Deus é o que fortalece a nossa fé, a suficiência de Deus.
Então a gente vê que Paulo, ao invés de reclamar, ele simplesmente muda a sua perspectiva. Então ele entende que quando ele está fraco, então é que ele está forte. Quando ele entende que tudo já não depende mais dele, quando ele entende que não depende dos seus recursos, não depende da sua força, da sua capacidade, mas quando o fraco se coloca diante de Deus, e Deus, está na tua mão, Deus, daqui para frente é com o Senhor. Quando você coloca essa dependência em Deus, aí o fraco se torna forte. Isso aqui até parece contraditório, mas é o mistério da graça, porque o poder de Deus, ele não se manifesta na performance, mas ele se manifesta na dependência. Quanto mais dependência, mais presença. Deixa eu voltar com esse entendimento. Quanto mais dependência você tiver de Deus, mais presença você terá de Deus. Então a gente nota que a graça não é apenas um favor imerecido, mas é o poder de Deus agindo onde o esforço humano falha. Sabe quando a gente fez tudo o que podia, mas mesmo assim não conseguiu? A gente fez tudo o que estava ao nosso alcance, mas mesmo assim as coisas não se resolveram. Então aí vem a graça de Deus, e a graça de Deus faz as coisas acontecerem. E aí você diz, mas como que aconteceu isso? Eu não lembro de eu ter conseguido, eu não lembro de eu ter alcançado, eu não lembro de eu ter falado com ninguém, eu não lembro de eu ter tido resposta de ninguém, mas se resolveu. Como que se resolveu? É porque existe um Deus trabalhando onde a gente não consegue trabalhar, existe um Deus fazendo onde a gente não consegue fazer, existe um Deus fazendo coisas maiores do que aquilo que a gente está fazendo. E o que nós vemos aqui, amados, é que muitas vezes aquilo que parece derrota, aquilo que parece fracasso, aquilo que parece que não é a resposta, é exatamente o cenário para a glória de Deus. Aonde você vai olhar uma coisa totalmente negativa se desenvolvendo, mas no final é vitória, mas no final é bênção, mas no final é alegria. O que aconteceu? Presença de Deus nos momentos difíceis da nossa vida, presença de Deus nos momentos que tem tudo para nos derrotar, mas não derrota, tem tudo para nos derrubar, e até derruba, mas não nos mantém no chão. Por quê? Porque a graça de Deus nos levanta, a graça de Deus nos sustenta. E aí a palavra de Deus para Paulo: a minha graça te basta. Não são as soluções que te basta, não são as respostas que te basta, não é o que você espera alcançar e alcança que te basta, mas é a minha graça. E quem sabe você que está aqui nessa noite, você está orando por algo que ainda Deus não tirou. Você queria algo que Deus revertesse, algo que Deus tirasse, algo que Deus curasse. É um espinho que dói, é uma resposta que parece que nunca vem, e nessas horas o céu parece silencioso. Mas eu quero que nessa noite você ouça a mesma voz que Paulo ouviu: a minha graça te basta. Você não precisa de tudo resolvido para estar em paz, você só precisa da graça de Deus, e ela te basta para você continuar firme, ela te basta para você manter a sua fé.
ela te basta para você suportar o processo. Não é fácil você suportar o processo. Então, independente, amados, do que você possa estar vivendo que você não veja como resposta, mas entenda que às vezes a graça de Deus, ela te direciona. Diga comigo: graça é direcionamento. Eu lembro há muitos anos atrás, quando o meu pai estava sofrendo com uma enfermidade que havia tomado todo o intestino dele. Ele tinha um câncer. E eu lembro que eu cheguei de uma conferência, eu voltei de uma conferência, e sempre quando eu voltava dessas conferências, eu ia na casa dele. E ele estava bastante combalido naquela época. E eu trouxe uma palavra na conferência no último dia, onde Deus trabalhou na vida de muitas pessoas, Deus curou muitas pessoas naquele dia. E eu cheguei e liberei aquela palavra para ele. Lembro como se fosse hoje, ele estava deitado na sua cama. E eu falei: pai, eu quero compartilhar com o senhor uma palavra. E eu liberei aquela palavra para ele, ele recebeu de tal modo aquela palavra. Foi tão forte para ele, que naquele dia, ele levantou da sua cama e saiu a andar pelas ruas, veio no banco, veio em todo lugar. Aquela palavra foi tão forte dentro do interior dele, que ele se levantou do seu leito de enfermidade. Eu não fiz nenhuma oração, só liberei a palavra. Eu contei para ele o que eu havia pregado. E eu lembro dele sorrindo e dizendo: andei hoje o dia todo feliz. E aí, só que aquela palavra não lhe curou. Aquela palavra parece que não foi suficiente, mas Deus sempre é suficiente. Aquela palavra lhe restabeleceu por aquele momento, era um propósito de Deus. E eu fui um dos filhos que fui privilegiado, porque meu pai morreu nos meus braços. Foi algo assim muito maravilhoso quando ele partiu para a glória. E eu tive esse privilégio. E o maior privilégio é entender que a graça de Deus, ela nem sempre vai fazer aquilo que a gente quer. Ela pode fazer, mas eu creio que o maior poder da graça é a sustentação de um propósito. É Deus dizer para você: olha, eu estou com você. Eu estou contando para vocês que eu liberei naquele dia uma palavra tão forte. Geralmente eu viajava de volta para casa de madrugada, chegava de madrugada, eu ainda estava com aquela palavra quente. No outro dia fui lá, liberei para ele, ele levantou da cama. Olha só, Deus poderia ter feito com ele as mesmas coisas que aconteceram naquela noite. Dezenas de pessoas foram curadas. Ele se levantou, andou por tudo. E aí, o que eu vou dizer? Eu vou dizer as palavras que Paulo ouviu de Deus: a minha graça te basta, mesmo que isso pareça contrário àquilo que você crê. É aí, amados, é aí que nós temos que entender, porque às vezes tem gente combalindo, porque Deus não respondeu a sua oração, porque Deus não trouxe o emprego que ele queria, Deus não abriu a porta que ele achou que tinha que abrir, Deus não fez a conexão, e aí ele retrocede. Mas você precisa entender que existe uma graça maior, amados. Existe um poder maior de Deus, que não é só o poder das respostas que a gente quer, mas é o poder da sustentação de uma vida, é o poder da sustentação de um propósito. Então, quando a gente entende isso, amados, a gente vai ver coisas poderosas com Deus. Ou seja,
Deus basta para a gente continuar firme. Deus basta para a gente manter a nossa fé, Deus basta para a gente suportar os processos. Então você deve parar de viver esperando que tudo melhore e você comece a viver confiando que Deus já está com você. Então a graça não remove todos os problemas, mas ela te dá força em todos eles. Vamos voltar com esse entendimento? A graça não remove todos os problemas, mas ela te dá força em todos eles. Não importa o que você vai enfrentar, não tenha medo de lutas, porque nós vamos ter lutas. Não tenha medo de momentos difíceis, momentos de separação, momentos de perda. O importante é que Deus te dá força para você superar esses momentos. O importante é que a graça te alimenta e te põe de pé. O importante é que Deus esteja ali com você, dizendo: eu estou aqui. Por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja enxergando, porque às vezes nós reduzimos a graça de Deus a uma resposta, mas a graça de Deus é maior que uma resposta. A graça de Deus é muito maior. Se você pegar você aí e você der uma olhada na semana, só nessa semana aqui, você vai ver quantas coisas vieram acontecendo e a graça de Deus foi te envolvendo, foi te protegendo, foi te guiando, foi te direcionando, e você venceu mais uma semana, você suportou mais uma semana, Deus te deu vitória mais uma semana. Essa é a graça de Deus. Então eu concluo que a graça de Deus é tudo que a gente precisa. Tudo, amados. Quando Deus diz: a minha graça te basta, Ele está dizendo, sabe o que? Eu sou suficiente. Não é a ausência de lutas que define a nossa caminhada, mas a presença da graça que nos sustenta nelas. Paulo entendeu isso, e ao invés de ele murmurar, ele passou a se gloriar nas fraquezas. Ele entendeu: poxa vida, quanto mais fraco eu estou, mais forte eu me torno. E por causa disto, o poder de Cristo repousava sobre ele. Então nessa noite, amados, para todos nós aqui, que essa mesma graça repouse sobre cada um de nós. Amém? Não importa o tamanho do espinho, não importa a intensidade da dor, se a graça está presente, nós temos tudo o que precisamos. A graça de Deus é mais do que um favor. A graça de Deus é a própria força de Deus agindo nas nossas fragilidades. E se Deus disse que ela te basta, é porque realmente basta. Amém? Então pare de procurar soluções, pare de procurar meios, pare de lembrar de pessoas que poderiam te dar resposta. Olhe para o alto e diga: Senhor, a minha graça te basta. Olhe para aquele que é autor e consumador da nossa fé e lembre que Ele é tudo que você precisa. Sabe o que é a pior coisa que pode acontecer? É na hora da luta você olhar e não ver Deus. Você enxergar pessoas, você enxergar meios, você enxergar recursos, mas você não enxergar Deus. Se você olhar e não ter pessoas, não ter respostas, não ter dinheiro, não ter condição, mas se você entende, Deus está nisto, pode ter certeza, amados, no final é testemunho de vitória. No final você vai estar glorificando a Deus, porque Deus te fez passar por uma situação insustentável, mas em tudo Ele te sustentou e Ele te amparou. Amém?
Com certeza os irmãos passaram por isso agora aqui e sentiram a graça de Deus na vida de vocês. E isso é maravilhoso. Amém? Então, que a graça de Deus envolva nós não só até agora, mas nos restantes dos anos que virão pela frente. Que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas, porque a presença de Deus é a sua suficiência. O que Ele está dizendo? Vai doer, mas não vai matar. O que Ele está dizendo? Se vai sofrer, vai chorar, mas eu te faço você passar por isso. Eu te faço você vencer esses vales terríveis, porque eu estou contigo. E a melhor resposta que você pode ouvir é: a minha graça te basta. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.